Bom, eu queria conversar hoje sobre um assunto diferente, né? A gente conversa muito sobre política, a gente conversa muito sobre economia. Agora hoje é Natal, né? Pelo amor de Deus, não vamos conversar, abrir os trabalhos falando de economia, falando de política. Eu queria falar um pouquinho sobre o que a gente vive, o momento que a gente vive. O momento que eu digo, o momento como sociedade, os desafios que a gente enfrenta. Então você vê que interessante, Larissa, o mundo tem hoje 1/3 da taxa de mortalidade infantil que tinha há 30 anos. 1/3, é bastante. E 30 anos não é tanto tempo assim. Não é tanto tempo assim. E cada vez mais você vai poder dizer isso, né? Com mais orgulho, né? Porque você ainda, 30 anos, ainda está longe de você, mas daqui a pouco você vai dizer, 30 anos não é nada, como não eu tá tão posso longe dizer. assim, né, Oineg? Mas quando você pega, por exemplo, a renda per capita no mundo, nesses mesmos 30 anos, triplicou. Triplicou. Então a população mundial tem 3 vezes mais dinheiro. A mortalidade infantil é 1/3 do que era. A expectativa de vida aí, pegando 40 anos, subiu 10 anos. As pessoas estão vivendo 10 anos a mais. Não é que elas estão vivendo 10 anos a mais porque elas são resistentes, é porque elas comem mais, se alimentam melhor também, não é só mais, é mais e melhor. Tem as vacinas. Você não tinha, né, no passado o que tem hoje. A extrema pobreza, em 1990, era de 40% da população mundial. Hoje, 10%. É muito, claro que é muito, 10%, mas 10% não é 30%, não é 40%. Então, você olhando os números, você vai ver, sim, outra coisa que caiu a 1/3, mortalidade provocada por doenças ligadas à falta de higiene, que é uma coisa básica, né? Saneamento. Caiu a 1/3 do que era. Então, o mundo, quando você olha para ele é um lugar melhor. Ele é um lugar melhor. Não há a menor dúvida disso. No entanto, não são poucos os estudos mostrando que a taxa de angústia, a taxa de estresse das pessoas aumenta, está aumentando. Mas peraí, o mundo está melhor. Eu vivo hoje melhor do que viviam os meus pais. Ou, vamos mudar a frase, o mundo em que eu vivo, na idade que eu tenho, o mundo em que a Larissa vive na idade que ela tem, é melhor do que o mundo em que os pais dela, os avós dela, os meus pais viviam quando tinham as nossas idades. E por que, então, no entanto, as pessoas não estão mais felizes, mais satisfeitas, não têm uma sensação de que estão mais próximas do sucesso, da completude? Por que as pessoas estão mais angustiadas, né? E angustiadas não é com alguma coisa, com um monte de coisa. É o futuro do país, é a economia, é a própria saúde, é a família, é o relacionamento afetivo, é a criminalidade, é o sucesso. As pessoas estão angustiadas. É uma combinação dessas coisas. E se as pessoas estão sentindo isso, é porque isso é real, né? Porque o sentimento é real, não é que elas forjam isso, fabricam isso. Agora, por que isso acontece hoje e não acontecia antes, né? Tem várias explicações e a gente tem que ficar atento às explicações, a gente tem que ficar atento para a gente também não se perder nesse sentimento que é natural. Em parte, uma das explicações mais, digamos, mais lógica, é que hoje, como você tem um volume de informação e uma evolução tecnológica mais rápida, o sentimento de que as coisas pedem de você uma resposta mais rápida é muito maior. Então pega assim, por exemplo, foram necessários 30 anos para que 10% das residências americanas tivessem energia elétrica. Em 5 anos você teve isso em tablet nos Estados Unidos. Você fala, pô, mas que coisa doida. Tem 200 exemplos desse. Você pega o seguinte,
algumas pessoas, em algumas gerações, tiveram essa sensação de velocidade. Por exemplo, o avião. Segundo alguns, irmãos Wright, 1903. Segundo outros, Santos Dumont, 1906. Em 60 e poucos anos, o homem estava na Lua. Então tem gente que fala, meu Deus, em apenas 60 anos. Hoje você não fala em apenas 60 anos. Você diria, em apenas 60 anos, o homem saiu de um não voo, passou a voar, para ir para a Lua. Parece só 60 anos, né? Mas hoje a gente tem uma sensação de evolução que é muito rápido. Quer dizer, foram 60 anos para o carro chegar a 50 milhões de usuários e 7 anos para a internet chegar a 50 milhões de usuários. E se você for pegar um joguinho, tem joguinho que chegou a 50 milhões de usuários em 15 dias. Pô, mas eram 60 anos para o carro, né? 60 anos para o homem chegar na Lua, que parecia uma coisa inalcançável. E aí você vai ver a primeira tecnologia do homem, né, que é a ferramenta de pedra, 3 milhões e 400 mil anos lá atrás. Você fala, meu Deus. Então a velocidade é muito grande. Então você mandava uma carta para os seus parentes na Europa, essa carta ia de navio. Aí primeiro você ia escrever a carta, né? Aí você escrevia a carta na segunda, não punha no correio na segunda, ia botar na terça, na quarta-feira, porque também não ia fazer diferença. Ia levar 40 dias para chegar lá. Que diferença faz mandar hoje, mandar daqui 2 dias? Então você não tinha essa noção de tempo. 48 horas era nada. Você escrevia a sua carta, aí você colocava no correio, o correio... Hoje tá ruim, mas o correio ia levar, não sei o quê, ia entrar no navio, ia chegar lá no seu... Bom, ia chegar, desembaraçar, papapá, ia chegar no seu parente na Europa, sim, 40 dias depois. Aí ele ia ler a carta, ia reunir a família para ler a carta toda. Aí depois vamos responder, aí respondia a carta. Aí mandava para você ia receber dali a 80 dias do momento em que você mandou a carta. Olha, chegou a carta, aquele momento de euforia. Hoje em dia, tem euforia? Tem euforia quando você não recebe uma resposta pronta de uma mensagem que você manda para mim e eu em 10 minutos ainda não respondi. Você fala, mas como assim? Ele tem alguma coisa contra mim que não me respondeu? Já tem 10 minutos. Ou quando você compartilha com alguém que é uma pessoa querida sua, um conteúdo que você viu nas redes sociais e a pessoa não comenta em 3 minutos. Então, essa sensação de que as coisas acontecem rápido demais é um dos fatores que provoca um sentimento de que você está disputando uma corrida que talvez você não tenha chance de vencer, porque você está sempre um pouquinho para trás. Isso é um lado. Tem outro lado que também tem a ver com rede social, e aí nada contra as redes sociais, mas sim todos os alertas para a forma como a gente lida com a rede social, como a gente lida com a bebida, né? Como a gente lida com o automóvel, com as tecnologias. Então, você imagina o seguinte, no ano 2000, 2005, não precisamos voltar tanto assim, 20 anos. Se você fosse de uma família de classe média, em que situação você veria um rico fazendo coisa de rico? Você não ia ver. Ah, não, eu vou no shopping e vejo um rico. Você não sabe se é um rico. Você não sabe. Você não vê rico fazendo coisa de rico. Você não ia ver. Você poderia ver a pobreza. Andando num bairro mais humilde, você ia ver uma favela e tal. Mas como é que você ia ver a fartura, a riqueza? Eventualmente, casamento do rei, do príncipe Charles com a princesa Diana. Você ia ver na televisão, olha o casamento de rico. Mas você nem ia ver um casamento de rico, a não ser que você fosse convidado para o casamento de rico. Mas hoje em dia, você vê um casamento de rico por minuto nas redes sociais. Todo mundo casamento de rico, batizado de rico, festa de aniversário de rico, carro de rico. Então vai dando aquela sensação de que tem gente que conseguiu um monte de coisa que você não conseguiu. E isso também, para algumas pessoas que não estão muito, digamos, centradas, isso pode produzir um desafio muito grande. Então, entrar em 2026 é mais desafiador do que entrar em 2006 ou entrar em 1996 por esse lado da angústia. Embora o mundo de 2006, o mundo de 96 e o mundo de 86 fosse muito pior, mas muito pior do ponto de vista objetivo. Agora, do ponto de vista da nossa alma,
A impressão que dá é que nossos pais viviam em mais harmonia, que os nossos avós viviam num ambiente muito melhor. Olha que bacana, nasciam em casa. Como nasciam em casa? Morriam. Não nasciam em casa. O parto era em casa, né? Mas ao mesmo tempo você fala, você tinha menos urbanização. Então as comunidades existiam. Estava lá o prefeito da cidade, o gerente das Casas Bahia, do Banco do Brasil, dos Correios. Aí você morava aqui com a sua família, lá morava a sua tia com a família dela. Todo mundo... Aí se o moço saísse da linha, bebesse demais ou se engraçasse com alguém lá, já ia ser motivo de conversa e tinha um controle social. Você mora em conurbações como a gente vive, você ao mesmo tempo em que quer conviver com pessoas, você se sente isolado. É uma contradição. Você se sente isolado vivendo num planeta como uma cidade grande dessas, como várias há no mundo e no Brasil. Então, eu estou falando isso porque a gente entra em 2026 com essa sensação de angústia e algumas contradições malucas. Por exemplo, é curioso, tem pesquisa mostrando o seguinte, quem ganha mais é mais feliz. Sim. Mas extrai a felicidade quando não está trabalhando. Quando está usufruindo, desfrutando, está viajando, faz uma viagem talvez melhor, tal. Mas quando está trabalhando, é profundamente infeliz, porque tem mais responsabilidade, mais competição, mais conflito e trabalha muito mais do que outros. Então é um paradoxo, ele é mais feliz quando não está trabalhando, mas nunca trabalhou tanto e por isso ganha muito. Então aquilo que produz o dinheiro que pode gerar felicidade é em si um ambiente, é um momento, é um ambiente desagradável. Olha que coisa, é um paradoxo. Como outros paradoxos, a gente quer, nesse momento, e algumas gerações mais do que outras, os mais jovens mais do que os mais velhos, querem liberdade, querem fugir do tédio, ao mesmo tempo querem segurança, tranquilidade. Você fala, como é que você pode ter liberdade e segurança ao mesmo tempo? Então, isso vai aumentando essa sensação de angústia, de estresse, que é uma resposta natural do organismo, pode ser um gatilho para servir de estímulo, e eu acho que é esse o ponto central. O que a gente pode fazer para, no mundo em mudança, mudança tecnológica, mudança nos relacionamentos, mudança no ambiente de trabalho, mudança na forma de viver. Tem até um detalhe interessante que eu estava vendo aqui, aumentou muito o número de pessoas mais jovens que investem nos investimentos mais ousados, tipo criptoativos, para ter um retorno maior e mais rápido, sendo que elas vivem mais. Quer dizer, você vive mais, você tem mais tempo, mas ainda assim você quer um retorno mais rápido, até do seu dinheiro. Não é só o retorno mais rápido na rede social, a resposta. Você quer um retorno mais rápido do seu dinheiro, você quer o prazer mais rápido, você quer a felicidade mais rápida. A ideia da carreira como algo que pode ser construído ao longo de décadas, não existe. Décadas não, são meses. Então, isso tudo vai produzindo um ambiente. Aí, some-se a isso essa exposição da felicidade alheia, que você não conhece e passou a ver, nem sabe se é verdade. Fortunas que aparecem não sei de onde, e que o noticiário muitas vezes mostra a origem duvidosa. A tensão que isso tudo provoca nesse ambiente, não vou dizer polarizado, mas é polarizado, extremamente polarizado, radicalizado, talvez seja mais apropriado, em que você não pode falar um A que logo alguém vai dizer que você está defendendo as vogais e você é contra as consoantes. Então, a gente tem que estar preparado para fazer uma parada, e eu acho que hoje é um dia bom para a gente pensar um pouquinho sobre isso, e falar, vem cá, eu estou desinformado e tenho que me informar mais, ou eu tenho que me formar mais? Será que não é hora da gente parar e pensar o seguinte, será que eu não tenho que estar mais sólido e me preparar mais do que esse consumo das supostas informações que aparecem em rede social, essas curiosidades, esses vídeos rápidos e tal? Ou será que não é o caso de eu... Vem cá, o que está acontecendo de concreto para onde eu tenho que ir? A parada para reflexão. Porque hoje você se angustia porque não consegue ter tempo para... Se angustia porque você quer se formar melhor ou estudar mais, mas daí também não encontra tempo para estudar e vive essa contradição. A gente tem que acompanhar a tecnologia,
a gente tem que acompanhar a tecnologia, mas não para virar escravo dela. A gente tem que acompanhar a tecnologia para dominar a tecnologia. Hoje em dia, outro dia, um afilhado meu, o Otávio, que entrou agora na faculdade de Direito, eu estava conversando com ele e falei, não importa a área do direito que você vai fazer, você tem que dominar a inteligência artificial, você tem que ter um idioma, você tem que dominar o inglês como língua nativa, com sotaque, pouco importa, mas você não pode falar I beg your pardon numa conversa, a não ser que você mostre o seu aparelho auditivo. Você diz, olha, eu não entendi porque eu uso aparelho auditivo, fala mais perto. Mas não sendo isso é inadmissível hoje. E dominar a inteligência artificial, os recursos da inteligência artificial, não para se tornar um profissional especializado em inteligência artificial, mas ter isso como uma ferramenta de trabalho. Então, nós não podemos enlouquecer com isso, mas a gente tem que buscar essas coisas, monitorar as tendências, saber o que é tendência, mas não só para estar antenado, mas até para reagir a elas. Então, no fundo, tudo isso é usar 2026 como uma busca do sentido da vida, que envolve responsabilidade, não dá para você ficar achando que a vida é fruição, envolve a busca do prazer, sem dúvida, o direito de você poder se divertir, o direito de você não ser escravizado por um trabalho que não te agrada e tal, mas a busca do equilíbrio. Então, é o equilíbrio, essa busca da harmonia, para não ficar nessa angústia. Então, acho que sair da angústia, buscar sair da angústia, ou refletir sobre ela, ainda que de forma um pouco desordenada, como eu estou fazendo aqui, eu acho que é um grande desafio para a gente em 2026. Então, eu queria aproveitar o dia de hoje justamente para fazer uma provocação. Sem falar desses Alexandre de Moraes, né? Sem falar do Lula, do Bolsonaro, sem falar da economia nacional, que a gente vai ter um noticiário ao longo do dia todo, né? Para discutir isso, mas acho que nesse momento parar e pensar o sentido da vida, qual é, e o que eu estou fazendo para não me deixar levar e não ser um passageiro de um barco sem vela, sabe? E sim ser o condutor, conduzir, virar a vela para onde está o vento e levar para o meu porto seguro. Eu acho que esse é um desafio bacana, acho que é uma boa reflexão para o dia 25 de dezembro de 2025. É isso aí, não sei se você concorda ou discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto.